Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, pagando aqui. Um conceito simples de triângulo que eu não posso esquecer. Toda vez que eu tiver um triângulo com dois lados iguais, tá bom. Com dois lados iguais, vamos supor, esse lado igual a esse, você tem o tal do triângulo isósceles. Base não é quem está embaixo. No triângulo isósceles chama-se base o lado diferente. Então, esse lado aqui é a base, repara que ela não está embaixo. Então, vamos parar que base é quem está embaixo. Base da casa, tudo bem, entendeu? Mas base do triângulo, não, tá? Base do triângulo é o lado diferente, a base do triângulo isósceles, né? Um triângulo, se não for isósceles, qualquer lado pode ser base. Mas o triângulo isósceles define como base o lado de medida diferente. Bom, em todo triângulo isósceles, acontece que esse ângulo, depois eu vou demonstrar isso para vocês, tem que ser igual a esse. Os ângulos da base são sempre iguais. O único ângulo diferente é o ângulo formado pelos lados iguais. Ele é chamado de ângulo do vértice. Mas que vértice? Simples. Quando trata-se de triângulo isósceles, o ângulo do vértice, tá? Se eu não mencionar qual o vértice, lógico que eu falo vértice A é isso aqui, né? Se eu botar um A aqui, vamos supor que o meu triângulo seja assim, A, B, C. Se eu falar ângulo do vértice A, eu estou falando dele. Antes do vértice B desse, ângulo do vértice C. Agora, se eu não falar nada, é o ângulo diferente. Os ângulos da base são sempre iguais. Todo triângulo isósceles, isso aqui é uma questão de paralelos, cortar transversal, vou mostrar para vocês numa outra aula, tá? Tem sempre os ângulos da base iguais em qualquer situação. Gente, isso é muito poderoso, isso é uma besteira, né? Uma bobagem a princípio, todo mundo já ouviu falar nisso, mas isso é muito poderoso. Por exemplo, se você lembrar isso na próxima questão, você vai facilitar ela de tal maneira incomensurável. Bom, vamos lá. Então não vou esquecer mais disso, tá? Que todo triângulo isósceles, base é o lado de medida diferente. Os ângulos da base são sempre iguais, tá? E o ângulo diferente tem o nome de ângulo do vértice. Bom, a próxima questão tem a seguinte situação. Deixa eu baixar aqui o desenho. O cara chega pra gente e fala assim, na margem de um rio, deixa eu ler aqui que é melhor. Localizado em posição perpendicular a ele, um observador enxerga uma torre situada na outra margem, segundo o ângulo de 60 graus. Imagine a seguinte situação, certo? Eu estou aqui, tem o rio, eu estou perpendicular à margem do rio, o rio está assim, né? E ali eu estou vendo a torre, estou fazendo assim. O que ele vai falar no texto? Estou vendo a torre bem alta, então com a cabeça bem inclinada, 60 graus. Ele vai falar que ele vai se afastar na mesma direção que ele estava, ou seja, ainda perpendicular ao rio. Quando eu me afastar, a próxima vez que eu olhar a torre, minha cabeça já não vai ficar tão mais alta, ela já vai baixar. Significa que o meu ângulo abaixou. Eu primeiro via a minha torre assim, levantando o pescoço, ela está aqui perto de mim, eu tenho que levantar muito o pescoço. Se eu andar bastante para trás, para olhar a minha torre, eu não vou mais levantar tanto o pescoço. Então, essa é a situação que ele vai descrever no texto. Ele vai falar que o cara está perpendicular à margem do rio, olhando o alto da torre, e vai caminhar para trás. Então, a angulação vai diminuir, certo? Então, continuando. Mantendo-se na mesma direção, perpendicular ao rio, que eu falei para vocês, o observador afasta 60 metros e passa a enxergar a torre segundo o ângulo de 30 graus. Desprezando-se a altura do observador, calcule a largura do rio e a altura da torre. Bom, o desenho está aqui para a gente. Vamos pensar aqui, ó. O cara estava aqui, tá? O rio está passando aqui, ó, tá vendo? Ele está perpendicular ao rio. Isso aqui é a largura do rio, certo? Aqui está a torre, ele está com a cabeça em pé, 60 graus. Se afastou 60 metros e aí ele viu o rio no ângulo de 30. Só com essas informações ele pergunta qual a largura do rio, qual a altura da torre. Bom, esse desenho está inclinado, mas aqui é perpendicular, porque isso aqui tem perspectiva. Na verdade, o que está acontecendo é a seguinte situação. Deixa eu fazer com a régua que fica mais bonitinho.
Se vocês olharem a folha de exercício de vocês, vocês vão ver que aqui tem um ângulo de 90 graus aqui no cantinho, tá? Bom, o que vai acontecer? Está acontecendo essa primeira situação, que ele está olhando o segundo ângulo de 60 graus, e aí ele se afasta, e agora está vendo o segundo ângulo de 30 graus. A única coisa que ele te dá na questão é esse afastamento aqui, ó. Ele te diz que essa distância aqui é uma distância de 60 metros. Deixa eu ver se é 60 metros mesmo. Acho que é. Está ali escrito no texto. É, 60 metros. Bom, tem N maneiras de fazer essa questão. Lógico que você sabe que vai cair no triângulo retângulo, que é meio triângulo equilátero. Você está vendo o ângulo de 30, né? Você sabe que isso vai acontecer. Agora, se você completar os ângulos e usar esse conceito, você vai ver que ela é muito mais fácil do que você provavelmente tenha pensado no início. Presta atenção, a soma de todos os ângulos a gente sabe que é 180, 90, 150, aqui é quanto? 30. Então, sendo assim, o que acontece? Olha o grande agora, 30 com 90, 120, o todo lá de cima é 60, você faz aqui, isso é quanto? 30. Desencana que isso aqui é bissetriz. Eu não estou preocupado que isso é bissetriz. Eu estou preocupado em visualizar esses dois ângulos iguais. Por quê? Se eu tiver um triângulo com dois ângulos iguais, ele tem que ser um triângulo o quê? Isósceles. Isso faz com que esse comprimento aqui, ó, meça igual a esse. Afinal de contas, esse triângulo aqui que vocês estão vendo, ó, repetindo, ó, ele é isósceles, ó, dois ângulos iguais. Isso aqui é a base dele, tá vendo? Usei esse conceito que parecia uma bobeira muito grande, mas facilitou muito. Porque se eu sei que isso aqui é 60 metros, olha só, o cateto oposto a 30 no triângulo, que é meio triângulo equilátero, é metade da hipotenusa. Quanto mede a largura do rio? Olha lá, ó, sai direto, ó. Tô até ouvindo vocês mesmos tentar aqui, ó. Essa largura vai ser de 30 metros, ó. Cateto oposto a 30, metade da hipotenusa. Agora eu estou me baseando nesse triângulo aqui, tá vendo? E quanto vai ser a altura? A altura que formaria o triângulo equilátero, né, gente? Então, a altura é a altura do triângulo que tem, do triângulo equilátero de lado 60, ou seja, aqui é 60, é o L, aqui é o L sobre 2, esse aqui é o L sobre 2, que é o 30 vezes raiz de 3 metros. E aí uma coisa importante que eu sempre falo a vocês, é uma questão discursiva, é óbvio, né? Se fosse opção, você veria que não tem nenhuma resposta aproximada, porque no texto, em momento nenhum, ele fala em aproximação. Então, se ele não fala em aproximação, a gente não coloca aproximação. Aliás, há pouco tempo eu dei aula de aproximação para vocês e fala que aproximação é um erro. É um erro pequeno, dependendo da situação. Por isso que, às vezes, raiz de 3 é obrigado a usar 3 casas decimais, dependendo da conta. Tá ok? Gente, terminei mais um bloco. Em breve gravaremos outro para vocês, e aí vamos continuar na questão 7, que tem uma coisa importante para comentar com vocês ali, tem uma saída clássica naquela questão, tá? Então, em breve, estarei gravando o próximo, falando para vocês dessa questão 7, beijão para vocês aí, muito cuidado, sem paranoia, mas se cuidem, tá? Beijão, muito carinho e saudade de vocês, tchau!